Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de número 19, que tem como tema análise do movimento retilíneo uniforme, função crescente e decrescente. Assim, vamos introduzir esses assuntos a partir de um exemplo. 3 carros, um vermelho, um azul e outro cinza, movimentam-se em linha reta com velocidades de 100 km por hora, 80 km por hora e o último encontra-se parado, como indica o diagrama abaixo, que caracteriza o instante inicial do movimento destes corpos, em t igual a zero. Ou seja, esse diagrama seria como se ele representasse uma foto tirada no instante t igual a zero. Então perceba que essas posições, a posição para o carro vermelho de 10 km, a posição para o carro cinza de 50 km e a posição para o carro azul de 90 km, se essa foto for tirada num tempo de t igual a zero, representaria uma posição inicial de cada objeto. Ainda é possível, então, a partir desses valores de posição, observar a orientação do eixo das posições, que ele então vai ser orientado com o sentido da esquerda para a direita como sendo positivo, na medida que a posição ela está crescendo nesse sentido. Vamos agora inicialmente construir as funções horárias que caracterizam cada móvel, iniciando com o carro vermelho. Lembrando que a função geral para o movimento retilíneo uniforme ela é dada pela expressão x de t igual a x0 mais vt, onde x0 corresponde à posição inicial do objeto com o objeto que segue o movimento retilíneo uniforme e v representa a sua velocidade. A partir de uma análise do nosso diagrama, podemos observar que a posição inicial do carro vermelho ela é dada por 10 km, ou seja, substituiríamos na nossa equação o valor de x0 pelo valor de 10. Ainda é possível observar, a partir da leitura do enunciado, que a velocidade desse objeto, desse carro vermelho, assume um valor de 100 km por hora. Na medida que a velocidade ela permanece constante, pois esse é o regime onde devemos utilizar a equação do movimento retilíneo uniforme, a velocidade do objeto ao longo de todo o movimento ela permanece inalterada. Logo teríamos para a equação do movimento retilíneo uniforme para o carro vermelho o valor de x de t igual a 10 mais 100t. Perceba ainda que esse objeto ele está se movimentando no mesmo sentido em que a trajetória está orientada. Como acabamos de dizer, a nossa trajetória ela é orientada da esquerda para a direita. O nosso eixo ele cresce da esquerda para a direita. Esse objeto ele também está andando da esquerda para a direita, ou somente andando para a direita. Quando isso acontece, quando o movimento do objeto e a trajetória eles acontecem no mesmo sentido, isso vai implicar que essa velocidade vai assumir um sinal positivo. E nestes casos, o nosso movimento ele é classificado como um movimento progressivo. Faremos o mesmo processo, só que agora se concentrando no movimento realizado pelo carro azul. Esse carro azul teria como equação geral para o movimento dele, uma equação do movimento retilíneo uniforme, já que ele também assume um movimento em linha reta e com velocidade constante. O que faremos agora é descobrir e arrazoar sobre qual é o valor da sua posição inicial e da sua velocidade. É fácil notar, a partir da análise do diagrama, que a posição inicial para esse carro, que corresponde ao valor de x0, é de 90 km e que a sua velocidade é de 80 km por hora. Fato é que quando substituirmos esses valores aqui nessa equação, na equação geral do movimento retilíneo uniforme, angariaremos um sinal de negativo para essa velocidade. Isso deve-se ao fato de que a trajetória está orientada para a direita, porém o objeto ele está se movimentando num sentido oposto à orientação da trajetória. Ou seja, esse objeto ele está se movimentando para a esquerda. Quando isso acontece, a nossa velocidade ela vai ser negativa. Então lembre-se, velocidade ela é uma grandeza do tipo vetorial. Logo, ela possuir um sinal de positivo ou negativo não vai estar nos passando a ideia de falta, mas sim está intimamente relacionado ao sentido que ela se desloca ao longo de uma trajetória. Logo, movimentos desse tipo, em que a trajetória acontece para um sentido
e a velocidade é para outro sentido, ou seja, o objeto anda para a esquerda e a trajetória orientada para a direita, ele é classificado como um movimento do tipo retrógrado. Por fim, analisando o carro cinza, poderíamos ter para sua equação, já que ele não possui qualquer velocidade, somente o valor de x de t igual a 50. Perceba que esse objeto ele está parado, logo a velocidade do carro cinza é igual a zero. Isso implica que esse segundo termo da equação do movimento retilíneo uniforme seria anulado, o que nos restaria somente o valor de x0, que neste caso é possível observar que tem o valor de 50. Para esse objeto, então, fica evidente que ele encontra-se em repouso em relação ao nosso referencial adotado. Lembrando que sempre quando orientamos uma trajetória, está implícito que o nosso referencial adotado ele é a origem do nosso plano cartesiano. No caso, um plano cartesiano unidimensional. Poderíamos ainda continuar analisando o movimento retilíneo uniforme, só que agora a partir da construção do gráfico para cada móvel, no problema envolvido. Então, a primeira coisa a ser feita quando vamos construir um gráfico é montar uma tabela de valores. Começaremos com o carro vermelho. Para isso, utilizaríamos a equação que rege o seu movimento, obtida por nós anteriormente, x de t igual a 10 mais 100t, e escolheríamos alguns valores para o tempo. Convenção escolher para t os valores de 0, 1, 2, 3, 4, somente valores inteiros e sequenciais. O que observamos é que, como sua velocidade ela é de 100 km por hora, essa posição ela vai crescer 100 km a cada uma unidade de tempo em horas. Ou seja, quando o tempo é igual a zero, a posição inicial é de 10 km, quando o tempo é igual a 1, 110 e assim sucessivamente, produzindo essa tabela aqui indicada. Agora, o que faríamos era, utilizando os dados obtidos por nós naquela tabela, construir um gráfico. Esse gráfico, logo, ele representa esta equação do movimento do carro vermelho. Lembrando que no eixo das abscissas, ele é representado pelo tempo em horas, e o eixo das ordenadas, ele representa a posição em quilômetros. É fácil observar que esse tipo de gráfico ele tem o comportamento de uma reta, já que o movimento retilíneo uniforme ele é um tipo de função que chamamos de função afim ou ainda função do primeiro grau, como vimos na aula anterior. A única diferença básica entre uma função do primeiro grau e a função do movimento retilíneo uniforme, como vemos, está no seu domínio, já que o domínio do movimento retilíneo uniforme são os reais positivos. Assim, esse tipo de função, com esse comportamento de reta, em que, quando atribuímos um valor de t maior do que outro, o valor da posição correspondente também aumenta, são chamadas de funções crescentes. Ou seja, se escolhêssemos para ilustrar o valor de tempo de 1 e de 3 horas, observe que o correspondente para a posição do valor de tempo de 1 hora é de 110 km e o valor correspondente para o tempo de 3 horas é de aproximadamente 310 km. Ou seja, quanto maior o tempo escolhido, por consequência, maior será a posição. Essas funções em que, quando uma variável cresce, a outra também acompanha esse comportamento, são chamadas de funções crescentes. Matematicamente, definiremos função crescente da seguinte maneira: quando escolhêssemos um tempo t' superior a t, teríamos como resposta uma posição x de t' também superior à posição x de t, como ilustramos aqui através do gráfico. Poderemos realizar o mesmo procedimento agora, mas para o carro azul. Observe que a equação do movimento retilíneo uniforme para o carro azul é esta daqui, 90 menos 80t, como vimos anteriormente. Se fôssemos da mesma maneira que fizemos para o carro vermelho, escolher alguns valores para t, poderíamos produzir esta tabela de valores aqui, dada.
partir dela, construiríamos então o gráfico para este movimento do carro azul e observaríamos essa configuração. Também fica evidente que esse comportamento é o comportamento de uma reta, já que qualquer tipo de movimento retilíneo uniforme é um movimento do tipo de uma função do primeiro grau. Logo, o comportamento necessariamente tem que ser de uma reta. Só que perceba que essa é uma reta que ela não está crescendo, mas sim decrescendo, devido a esse sinal aqui de negativo já explicado por nós anteriormente. Assim, funções em que, quando escolhemos um valor superior de t, por exemplo, pegaremos o valor de t igual a 4 horas, lembrando que o eixo das abscissas t aqui é representado em horas, e o eixo das ordenadas aqui representa a posição em quilômetros. Se escolhêssemos um valor de t de 4 horas e fôssemos compará-lo com o valor de t de 1 hora, observaremos que o correspondente para a posição de t igual a 1 hora é de aproximadamente 10 km. E o correspondente da posição para t igual a 4 horas é de aproximadamente menos 230 km. Quanto maior o tempo escolhido, menor é a posição obtida. Esse comportamento caracteriza funções do tipo decrescente, matematicamente definidas da seguinte maneira: se escolhêssemos dois tempos para todos os tempos t e t', se escolhêssemos um tempo t' superior a t, teríamos como resposta uma posição de t' inferior à posição de t, como ilustrado através desse exemplo aqui. Por fim, poderíamos fazer o mesmo procedimento, só que agora nos atentando no carro cinza. Observaríamos que a sua equação é dada por x de t igual a 50 e conforme ela não possui velocidade, na construção da tabela de valores nós observaríamos que o tempo poderia ser alterado, já que ele é uma variável do tipo independente, mas a posição ela permaneceria a mesma ao longo de todo o movimento. Logo, observaríamos esse comportamento aqui. Se fôssemos traduzi-lo através de um gráfico, observaríamos o gráfico de uma linha reta, como tem de ser para uma função do primeiro grau, só que uma linha reta é uma reta sem qualquer inclinação, já que, como vimos anteriormente, a inclinação de um gráfico de uma função do primeiro grau ela representa o seu coeficiente angular, ou ainda a velocidade, no caso do movimento retilíneo uniforme. Neste caso, então, este gráfico ele seria uma reta sem qualquer inclinação. Gráficos desse tipo e funções com esse comportamento de x de t igual a uma constante, como vemos aqui, 50 é uma constante, certo? São chamadas de funções constantes. E assim encerramos mais uma aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.